Marcos capítulo 11. Tome sua Bíblia. Eu lutei muito, mas muito com Deus. E a gente fica numa batalha muito grande sobre o que vai falar, sobre o que vai pregar. E Deus muda o caminho quando Ele quer mudar. E foi tudo confirmado aqui hoje, o que Ele quer. Então vamos lá. Marcos 11, verso 11 em diante. Quem achou, diga aleluia. E quando entrou em Jerusalém, dentro do templo, observou tudo. E como se já fosse tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela porventura acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou a não ser folhas. E não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: a partir de agora, ninguém coma fruto algum de ti. E seus discípulos ouviram isto e foram para Jerusalém. Entrando ele no templo pela segunda vez, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam, derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinava e dizia: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações da terra. Amém. Diga um amém por essa palavra. Toda a igreja diga um amém por essa palavra. Pronto. Deixa-me dizer uma coisa a você rapidamente. Se você um dia decidiu andar com Jesus, tenha certeza que você se tornou um ser humano sem respostas. Na verdade, a vida, ela não dá muita opção a gente. A gente é cercado de muitas perguntas. Porém, a vida não nos dá a oportunidade de responder a todas elas. E uma vez que a gente é crente, tudo muda. Porque a gente passa a ser um ser humano que menos tem respostas a dar. E isso acontece porque o Jesus que a gente decidiu seguir não tinha a preocupação de estar dando respostas constantemente. E olhe que ele foi cercado de perguntas. Alguém perguntou para ele algumas coisas sérias, como por exemplo, disseram a ele: com que autoridade tu fazes essas coisas? Em outro momento alguém disse para ele: quem te concedeu esta autoridade? Como podes tu falar com tanta autoridade se tu és o filho de José e de Maria, aqui de Nazaré, o carpinteiro? O próprio Nicodemo se aproximou dele cheio de perguntas. E a pergunta de Nicodemo foi séria: pode um homem sendo velho nascer de novo? Jesus o tempo todo foi cercado de perguntas, mas quando você lê os evangelhos, você vai perceber que ele não tem a preocupação de estar dando respostas. O pior de tudo era ele conviver com os discípulos dele e entender que os próprios discípulos dele eram repletos de interrogação. Talvez a pergunta mais séria que os discípulos fizeram foi quando ele acalmou aquela tempestade, falando com o vento e com o mar. Porque ele disse: mar, acalma-te, vento, aquieta. E os discípulos começaram a dizer: que homem é este? E ele não respondeu. Você pega o Evangelho de João, no capítulo de número 9, você percebe a força do que está inserido ali. A problemática do mal. E os discípulos olham para ele e dizem assim: mestre, quem pecou? Olhando para um cego de nascença que estava ali, ele ou seus pais? Jesus, que poderia trazer uma série de explicações sobre o problema do mal, não traz. Olha para aqueles discípulos e só diz para eles:
nem ele, nem os pais. Ele só está assim para que se manifeste nele as obras de Deus. Pronto, mas não disse que obra era. Então não respondeu. Os discípulos é que têm que caminhar e tentar assimilar que tipo de obra Deus tem na dor que a gente passa, no sofrimento da vida da gente, nas humilhações que a gente enfrenta. E é por causa dessas humilhações e desses sofrimentos que cada um de nós que estamos aqui nos tornamos seres humanos sem termos explicações a dar. E o pior é que a gente é cercado de perguntas aonde a gente está trabalhando, outros na faculdade. Mas eu penso que a maior dificuldade que a gente tem de dar respostas é no meio da nossa própria família. Quando as pessoas com quem a gente convive, elas perguntam por que está assim. O que é que está acontecendo para estar assim? O pior é que se eles não entendem, a gente cria alguma esperança de que alguém entenda. E quem é que a gente pensa que vai pelo menos entender? O crente que está do nosso lado na igreja. Só que de repente ele leu os livros do Reagan. E ele leu lá algumas coisas que fez ele começar a interpretar o sofrimento que você passa de uma forma errada. E ele começa a dizer, bom, isso deve ser uma maldição hereditária. Se ele tiver algum tipo de aliança no coração dele com o neopentecostalismo, ele vai dizer, é encosto. Se ele é da turma da confissão positiva, ele vai dizer, é que você não sabe a autoridade que você tem, então verbaliza. E aí você verbaliza e nada muda, e ele diz, então tem alguma coisa errada com você, é pecado. E o pior é que você se vê cercado dessas perguntas e não tem resposta. Imagina que as próprias Marias que iam para o sepulcro, entre elas tinha a interrogação: quem nos removerá a pedra? E ninguém tem resposta para essas coisas. Porque quando se trata de dificuldade, a única coisa que a gente tem a fazer é aceitar que Deus está querendo gerar em nós alguma coisa que a gente não compreende, que Deus está querendo ensinar alguma coisa a gente que a gente não compreende. E que apesar de tudo que a gente está passando, a gente tem que agradecer, porque apesar de tudo, Ele permanece no controle da nossa existência e da nossa vida. E o fato dele ter o controle da nossa existência e da nossa vida faz toda a diferença. Porque quando nós não temos resposta aqui embaixo, a gente só faz se curvar para que Ele dê a resposta que a gente precisa. E eu vim lhe dizer hoje que tem coisas que você só tem que aceitar e esperar, porque as respostas dele estão por vir. Eu vou dizer de novo até você dar um glória a Deus mais alto. As respostas de Deus estão por vir na sua vida. E eu quero dizer uma coisa: apesar de tudo que você está passando, você não vai terminar envergonhada. Apesar de tudo que você está vivendo, você não vai terminar de cabeça baixa. Você não vai terminar em declínio, não vai terminar em fracasso, porque uma vez que tudo que você está passando é porque Ele estabeleceu um plano na sua vida, e porque Ele quis que você passasse, Ele mesmo vai se encarregar de, da mesma forma que Ele chegou na vida de Jó, quando Jó não tinha as respostas certas, Ele vem para mudar o cativeiro, mudar a realidade, transformar a situação. Algum pentecostal ainda crê que Deus está no controle da sua vida? Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Por causa do texto que eu li. Porque o texto de Marcos, no capítulo 11, é sério. Olha o que esse texto está dizendo a partir do versículo 11. Diz que Jesus, que estava sempre em movimento e que tinha uma dificuldade gigantesca de parar em algum lugar. E a gente tem poucos registros nos evangelhos de Jesus parando, a não ser dormindo em um barco, a não ser parando por um pequeno período de tempo na casa de Zaqueu, e gastando, como diz Marcos, verso 1, no capítulo 1, verso 29, saindo do templo para gastar um pequeno tempo na casa da sogra de Pedro, por consideração a Pedro.
E vai lá e cura a mulher e sai de lá, porque a Bíblia diz que ele passou um dia fazendo milagres, deitou para dormir, todo mundo deitou-se também, e de repente quando alguém acordou para procurá-lo, ele já não estava mais na casa, porque ele não ficava muito tempo na casa de ninguém. Só havia uma casa que conseguia segurar a presença de Jesus nela. Era uma casa que estava na cidade de Betânia. Teve gente que gritou: vem na minha casa. Ele, hoje não. Foi na casa de um fariseu apenas para jantar e saiu de lá. Foi na casa de outro e assentado estava só para receber o perfume de alguém e mais nada. Levantou-se, saiu de lá e não voltou. Ele estava sempre em movimento. E ele, como estava sempre em movimento, aqui em Marcos 11, onde nós lemos, ele não está parado. O texto diz que ele está indo a Jerusalém. E ele vai a Jerusalém. Ali está o templo. Ele entra no templo. E diz a Bíblia que ele não fala nada. E isso aqui me chamou a atenção. Pergunte por quê. Porque era impossível Jesus entrar numa sinagoga para não falar. Esse negócio de Jesus entrar na igreja e falar, isso já vem desde os 12 anos de idade. Não entendeu porque não quis. Vou repetir. Desde os 12 anos de idade, está em Lucas 4, que ele entra na sinagoga, abre a Bíblia e começa a falar. Ele nunca vai a um templo, a uma igreja, para não falar nada. Mas o texto diz em Marcos 11, verso 11, que ele entrou no templo. E entrando no templo, ele observou tudo, está escrito. O olhar dele foi. E ele para ali. E o texto diz no verso 11: sendo já tarde, ele saiu de lá calado. E uma noite toda, isso não acontecia costumeiramente com Jesus. Uma noite toda ele passou calado. E os discípulos com ele foram para Betânia. Quando chega em Betânia, a única casa que ele gastava tempo, ele passa a noite ali, não diz uma palavra. Quando amanhece, eu li com vocês, o texto diz assim: e levantando-se ele, chamou os discípulos. E de repente, quem passou a noite anterior calado, resolve falar. Eu não sei se você entendeu, mas eu estou profetizando. Porque eu sei que tem, naquele tempo, na noite passada, tinha muita gente que esperava uma palavra. Mas aquela noite era a noite do silêncio. Só que Jesus disse: quando amanhecer, eu vou falar. E eu vim profetizar para algumas pessoas que estão aqui, que a noite do silêncio na sua vida está terminando hoje. Eu vou dizer mais uma vez, para os pentecostais que estão ligados na revelação, recebam. Eu vou dizer mais uma vez: esta noite da sua vida de tanto silêncio, ela acaba hoje aqui. Eu vim profetizar que está amanhecendo na sua vida. E quero declarar que nesta manhã da sua vida, todas as respostas que você esperou para ontem, ela começa a ser liberada hoje na sua vida. E escute o que eu lhe digo: esse silêncio será quebrado para que ele abra coisas que estão fechadas na sua vida. Eu vou repetir: esse silêncio será quebrado para que ele abra coisas que estão fechadas na sua vida. Eu vou dizer mais uma vez: este silêncio será quebrado para que ele abra coisas que estão fechadas na sua vida. Fala comigo, Jesus, fala comigo. O senhor não está na igreja? Estou. E por que não fala? É porque hoje eu só vim para dizer a você que eu estou vendo.
Eu só vim para dizer a você que eu estou vendo essa noite solitária, vazia, cansada, quebrada, arrasada, machucada, torturada, humilhada. Eu estou vendo esta noite, e eu guardei uma resposta para o amanhecer. Agora aguarde, porque essa resposta vai trazer uma mudança tão grande de manhã, que você nem vai lembrar que a noite foi tão ruim, porque Ele vai se colocar de pé na manhã da sua vida, para mudar a realidade da sua história. Alguém recebe essa profecia? Passou a noite, silêncio, a noite toda. De repente ele levanta, chama os discípulos e diz: vamos voltar para Jerusalém, porque eu entrei ontem no templo e não disse nada, mas hoje eu vou entrar para fazer desta manhã uma manhã de respostas. Só que olha o que acontece. No caminho, lá vem ele. Quando ele vem andando, ele para. E o texto diz, eu li com vocês, e ele vendo uma figueira, parou ali. E o texto diz assim: tendo ele fome, aproximou-se dela. Ora, eu fiquei me perguntando, por que o Senhor vai gastar tempo para se aproximar de uma figueira, se lá no templo tinha tanta coisa urgente para ser resolvida? E ele falou algo comigo. Ele disse: é porque os meus olhos não são os olhos apenas do santuário, são os olhos do caminho. Eu vou repetir mais uma vez. Porque o mesmo que tinha entrado de noite e visto o santuário, agora passa e na beira do caminho ele... Vê uma figueira, se aproxima dela, sem que nem porquê, passa a mão nela. E o texto diz que ele passa entre as folhas, porque buscava nela a fruta e não achou. Você lê o texto de Marcos, e o texto de Marcos nos choca, porque Marcos abre a boca e diz assim: e olhando ele para a figueira, diz: a partir de agora, ninguém nunca mais coma fruto de ti. Aí você lê o texto e faz o que a maioria de nós pregadores já fizemos: transforma essa figueira na mais injustiçada de todas. Porque a gente olha para ele e diz assim: você não atendeu a expectativa de Jesus, então ele te amaldiçoou. E sabe por que isso? Porque quando a gente pega Mateus 21, versículo 18 a 22, o versículo 17 e 18 diz que ele passou a noite em Betânia, a informação está correta. Diz que de manhã ele se levantou, a informação está correta. Diz que ele se dirigiu a Jerusalém, a informação está correta. Mas diz que no caminho ele viu a figueira, a informação está correta. Se aproximou dela, a informação está correta. Porém Mateus, que já tirou a informação de Marcos e não recebeu como João Marcos recebeu da boca de Pedro a informação, sabe o que ele faz? Ele faz uma interpretação de Marcos e diz assim: e Jesus, olhando para a figueira, disse a ela: o quê? Nunca mais, olha o que Mateus diz, está escrito: nunca mais nasça fruto de ti. Alguém olha e diz assim: é uma maldição. Interpretação de Mateus. Marcos olha e escreve diferente. Quando Marcos vai escrever o primeiro dos evangelhos, ele diz assim: e Jesus disse que ninguém nunca mais coma fruto de ti. Pastor, é a mesma coisa. É não, irmão. Nunca mais nasça não é a mesma coisa que ninguém nunca mais coma.
Porque Jesus não veio, só vai entender quem está ligado, para amaldiçoar a figueira, gente. Eu vou repetir mais uma vez: ele não veio para amaldiçoar a figueira, ele veio para salvá-la. Você sabe que a figueira tinha uma promessa antiga desde Abraão. Como é que ele poderia amaldiçoá-la? Quando ele se aproxima dela, o que foi que fizeram aqui? Passa a mão nas folhas e diz: cadê o fruto? E Marcos vai contar a história real da figueira para a gente. E ele diz: você quer entender por que Jesus, que ia ao santuário, parou a caminhada de ir para o santuário na beira do caminho? Ele diz: porque ele tinha fome de ver essa figueira tão antiga respondendo através do tempo pelas promessas que recebeu. E uma das promessas que ela recebeu em Isaías diz que ela enraizaria de uma forma tão grande para baixo, mas quando ela fosse subindo, os seus galhos alcançariam as nações do mundo. Só que quando ele chega junto dela, a história se descortina. Cadê o fruto? E não acha. Alguns detalhes precisam ser observados aqui. O primeiro: a figueira não era para estar aqui onde ela está. O lugar dela sempre foi e sempre será num figueiral. O que ele está fazendo na beira do caminho? Segundo, se o próprio texto diz que não era tempo de fruto, como estará a resposta de quem não está no tempo para frutificar? E terceiro, a informação de Marcos para mim pesa. Por que ele diz: ninguém coma mais de ti? Deixa eu lhe dizer uma coisa. Essa figueira, se ela pudesse gritar esta noite, nesta reunião, ela diria algumas coisas para a gente. E a primeira delas é: eu estou sendo julgada por muita gente, é natural. Porque quem olha para mim sabe que eu nasci para frutificar. Mas olha as folhas que estão aqui. Só que o que ninguém sabe é o que eu passei fora do figueiral para estar de pé onde eu estou plantada. O que ninguém sabe é o que eu já enfrentei na caminhada da minha vida para estar onde eu estou. Olha onde ele está, na beira do caminho. E eu fiquei me perguntando, eu digo: de pé, como? Se ela não está no seu habitat, se ela não tem amizade, se ela não tem pessoas apoiando ela, como é que ela está aqui? E o Senhor falou ao meu coração e disse: ela é uma sobrevivente. E eu disse: meu Deus, o que é isso? Ele disse: você vai encontrar com ela hoje lá na Betel, Jefferson. Gente que você nem sabe a história, que para estar sorrindo aqui, que para estar de pé aqui, para estar aqui glorificando a Deus, para estar aqui, só Deus sabe o que ele e ela vem passando no caminho. Mas apesar de tudo que ela vem passando, chuva e sol, lutas e problemas, solidão e vazio, ela permanece de pé, porque ela é uma sobrevivente na sua geração. A questão não está ligada ao fruto, está ligada a sobreviver sem dar.
dentro de um figueiral os frutos que se esperam. Na beira do caminho, diga bem alto comigo assim, diga na beira do caminho, fale alto. Olhe para alguém do seu lado e diga: ela estava na beira do caminho. Olhe para outra pessoa e diga: ela estava na beira do caminho. Você está entendendo? Mas diz para ela assim, diga: fora do seu habitat, fale alto. Diga: solitária, sem amigos, sem ninguém, mas de pé. Tem alguém de pé essa noite ainda aqui? Segundo, Jesus que está indo ao templo, deixa o templo um pouquinho lá e se aproxima dela. É interessante, porque Marcos vai deixar claro que ele estabelece um contato com a figueira, mas é de tanta intimidade, porque diz: procurou nela frutos. A ideia que eu tenho é que ele vai passando a mão dela, e eu não sei como é que você consegue perceber isso, mas para mim é um gesto de tanto carinho, as mãos de quem criou o universo tocando nela. Não entendo não. Vou dizer mais uma vez: as mãos de quem criou o universo tocando naquela que não tinha fruto, que estava na beira do caminho. Ele passa a mão dele assim com carinho. Cadê? Tá sentindo a mão dele aí? Aí a voz dele, que bradou lá em Gênesis 1, dizendo: haja luz, fala com ela. Ninguém te conhece melhor do que eu. Eu sei o porquê você está na beira da estrada. E você acha que eu não sei que não é tempo de você dar fruto? É claro que eu sei. Eu só arrumei um pretexto para chegar mais perto e tocar em você e dizer a você que eu vim para colocar um ponto final nesta situação da sua vida, porque eu sei que você, estando à beira do caminho, você foi alvo de muitos olhares. Eu sei que você, à beira do caminho, foi alvo de muitos viajantes, inclusive alguns deles estavam lá na porta do templo negociando. E ele diz: eu vou chegar lá para tratar com eles, mas primeiro eu quero você. Se ela pudesse falar, ela diria: mas eu tão seca, sem nada, sem condição nenhuma de te oferecer louvor, sem força, sem ânimo, sem nada. O que tu queres comigo? E ele aqui com a mão. Levante suas mãos para cima e receba a profecia. Chega das tuas desculpas. O que ele precisa saber, ele sabe. Aceita a graça dele, ponto final. E para de querer se culpar por coisas que já fizeram com você, porque ele sabe que
que você não está no figueiral porque alguém te arrancou de lá. E mais ainda, Ele sabe tanto da tua história que Ele resolveu vir na Betel esta noite e se aproximar de você. E não só se aproximar, Ele veio te tocar aqui, Ele veio falar com você aqui. E segure o coração para não explodir, segure a pressão, porque eu vou lhe dizer algo: Ele te quer, apesar da tua sequidão e do teu vazio. E sabe por que Ele te quer? Porque Ele sabe que você não está como está, porque você quis estar assim. Sabe por quê? Ninguém orou mais do que você para estar no figueiral. Ninguém desejou mais do que você ter uma figueira do seu lado para te fazer companhia e ser seu esposo, ser sua esposa, ter filhos, ter uma família, mas está sozinha, vazia, solitária, na beira do caminho. E Ele sabe o porquê. Ninguém mais do que você desejou dar frutos. Ninguém mais do que você, eu vou repetir, deseja dar frutos para Ele. Ninguém mais do que a igreja tem prazer de louvar a Cristo. Ele sabe. Por que você acha que Ele não te matou ainda, apesar de tudo que você já fez? Você já até disse: eu não sou digno. Ele diz: mas eu nunca disse que você era. Eu quero, vem cá. Você já até abriu a boca e disse assim: mas eu sou tão pequena, tão falha, tão limitada, tão sem vida. E Ele disse: mas sou eu que quis me aproximar de você. Agora olha para mim. Deixa-me dizer uma coisa para a gente terminar aqui. Ele sabe que a sua vontade nunca foi ficar na beira da estrada, vazia, sem frutos, sem vida, sem alegria, sem fervor. Ele sabe. E é por isso que as palavras dele não é: nunca mais nasça fruto de ti. É uma interpretação. E querendo ou não, se você é crente, como eu disse no início, você é alvo de muitas interrogações e interpretações. E todo mundo que te olha quer entender: por que não responde? Mas como responder? Se na história da sua vida, Jesus precisou chegar para mexer com coisas pesadas do seu coração, Ele teve que dizer uma palavra como essa. Eu vou descer só um minuto aqui. Ninguém nunca mais coma fruto de ti. Pastor, eu não entendo. Vai entender. Ó, o lugar dela era no figueiral. Assim como toda videira tinha sua vinha. Quando Jesus passa, os mesmos olhos que viram tudo no santuário, dá uma olhada. O que essa figueira está fazendo na beira da estrada? Se aproxima, toca, fala, e quando fala, coloca um ponto final. Sabe por quê? Porque as palavras dele refletem muito da sua história. Ele diz que ninguém nunca mais coma fruto de ti. Vou repetir para ver se você pega. Que ninguém nunca mais coma fruto de ti. Sabe o que eu estou dizendo? É que Jesus sabia que antes dele, na vida daquela figueira, já passou muita gente. E todo mundo que passou, pastor André, foi arrancando os seus frutos.
Quando Jesus chegou, disse: cadê? 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 E dá uma olhada. E o texto diz: não achou, a não ser folhas. Porque se ela fosse contar a história, ela diria o que aconteceu na infância dela com aquele abuso. Se ela fosse contar a história, ela diria o que aquela gravidez na adolescência gerou nela. Se ela fosse contar daquele relacionamento que ela confiou tanto, ela ia dizer: ah, você não sabe quantos frutos ele arrancou de mim e me deixou só nas folhas. E é por isso que às vezes a gente olha para algumas pessoas e elas dizem para a gente: eu tenho 32 anos, parece que tem 60. Porque muita gente que passou na vida dela foi arrancando fruto, arrancando fruto, arrancando fruto, arrancando fruto, foi deixando as folhas. E o resultado, o que sobrou? Uma pessoa revoltada. O que sobrou? Uma pessoa, às vezes arrogante, não porque foi gerada assim, mas que diz: eu não confio em mais ninguém. Eu não consigo me relacionar com mais ninguém. Eu tenho medo de pessoas. Pessoas para mim são bichos. E você, quando vai conversar com ela, que ela bota para fora, ela vai dizer: foi meu pai que fez isso comigo. Foram meus parentes que fizeram isso comigo. E olha o que sobrou de mim: só folhas. Como é que vocês querem que eu frutifique com a história de vida dessa? É por isso que Jesus não chega com acusações. Ele não chega com pedras. Ele chega com carinho. E eu vim defender a figueira esta noite. E quero dizer a ela: nunca mais ninguém coloca as mãos em você. Porque as mãos de... Levante as suas mãos bem alto aqui, aqueles que recebem essa revelação. Levante as suas mãos. Deite essas mãos nos ombros de alguém, por favor. Coloque sobre alguém. Eu sei que ela está chorando, ele está chorando. Traga ele para perto com carinho e diz para ele: passou muita gente na sua vida antes de Jesus. Fala alto, diga: passaram muitas pessoas antes de Jesus na sua vida. E todo mundo que passou foi te secando, machucando, ferindo, esvaziando. Que o Ienio vendagadova da Xena Nia de Kemia Hasia da Gai. Eu não sei se você suportará o que vai invadir este lugar agora, mas há uma onda de cura e de saúde emocional e espiritual para a sua vida. Abre a tua boca agora e recebe o que o teu Deus está me dando. Receba o que Ele está liberando agora neste lugar. A unção de cura aqui dentro. Eu vou lhe dar alguns minutos para você chorar e adorar com Ele agora, vai. Que vai andando govandi evadova nasiada evenoveni calamando candarashia mahaiwi candaria das. Eu ando que andara o evinal e das. Deixa Ele te curar, filha, deixa Ele te curar, moça, deixa Ele te curar, rapaz.
nunca mais ninguém coma fruto de ti. Segue para aqueles que te fizeram mal. Perdoa. Eu sei que machucaram seu pai, sua mãe, sua família. Perdoa. O camando e cadaste da ida e demas. Perdoa aquele líder. Perdoa aquele pai. Perdoa. Perdoa aquela mãe. Perdoa. Perdoa aquele ministério. Perdoa. Deus não vai deixar você. Eu sei o que você sente. Porque faz 20 anos que eu faço o que você faz, 2:30 da manhã. Quantas vezes eu não dobrei o joelho sozinho, noite fria, solitário, dizendo: cadê alguém para desabafar? Cadê? E coloca o rosto no chão frio e beija o pó e diz: Deus, será que a minha vida vai terminar assim? E não há trovões, não há relâmpagos, não há raios. A única coisa que surge dessa hora é uma brisa suave dizendo: o que fazes aqui? E a voz dele vem e diz: eu ainda não terminei com você. Eu não terminei com você. Não acabou. Sente as mãos, sente a voz, sente aquele que tem o controle da tua história, dizendo: a partir de agora eu assumo você como minha propriedade, e eu digo a todo mundo que te machucou: ninguém toca mais em você a partir de hoje. De pés comigo, por favor. Dê um abraço na pessoa que está do seu lado e diga para ele: sinta as mãos dele em você agora. Abrace ele. Douglas, vem cá, canta. Canta algo sobre cura, canta. Decamanda candova novelada e viela siena. Que anda dúvida em radona, chama e tá aqui, madovácia, tá. Encamando, evenovenia, da candova, dova, noveneremaia, novenia, da suica, vai, abraça alguém, abraça filho, abraça filha, abraça mais pessoas, diga pra ele: ninguém te toca mais. Receba a cura que Ele está derramando agora no seu coração, Pai. Perdoa aquele filho, homem, perdoa. Eu quero que você ajude agora. Ajude esta figueira que está do seu lado. Ajude ela. Talvez ela não é crente. Talvez está afastada da igreja.
Talvez é crente, mas está precisando hoje de uma cura no seu coração. Tome ela pela mão e diga a essa pessoa: vamos dobrar os joelhos ali na frente. Eu quero que você saia do seu lugar. Eu quero que você saia do seu lugar. Saia do seu lugar com uma pessoa e venha aqui na frente dobrar os joelhos agora. Saia. Todos os jovens, eu quero aqui dos joelhos agora. Todos os homens e mulheres, eu quero dos joelhos aqui agora. Nós vamos orar, Jesus, agora. Que os fazem se prostrar. O que começa pelos jovens aqui. Todos os jovens, saia do seu lugar agora. Vem aqui na frente. O que é todos que vocês, os anjos dobre os joelhos aqui agora. Que os fazem se prostrar. O que é que se faltar espaço aqui na frente, dobre os joelhos aonde você está, de frente para cá, para o altar. Jesus vai fazer uma obra tremenda aqui agora. Eu abicando e a fama que os fazem cantar santo. Oh meu Deus, o meu coração está quase o que é saindo pela que os boca, anjos que os fazem se prostrar. Eu estou me O que apaixonando é que os anjos que os fazem cantar santo. O que é que os anjos que os fazem se prostrar. Vem todo mundo, o que é que os anjos vêm cantar santo. Você vai ficar parado aí, vem. Santo é o Senhor poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Cadê os santo, santo, ergue a cabeça, figueira. Ergue a cabeça. digno de louvor, digno, 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 digno. Pega, figueira, pega. Pega o toque da Olha, tocava sobre cada aleluia, aleluia, Jesus vai pisar. Segura bem baixinho. Eu sei que falta espaço aqui, mas onde você estiver como crente, obedecer a voz de um profeta é aceitar a prosperidade de Deus sobre a sua vida. Dobre os joelhos aonde você está, de frente para este altar. Dobre os joelhos aí aonde você está.
Dobre os joelhos. Camaias, Umenovanas. Tem mulheres que serão curadas agora aqui. Se alguém vomitar a enfermidade aí do seu lado, afaste um pouco. Porque tem pessoas aqui que estavam adoecendo por falta de perdão. Mas hoje Jesus está dizendo: eu coloco o ponto final. O teclado mais alto, os demais instrumentos bem pianinho. Teclado mais alto. Eu quero ouvir as vozes que gritam por cura nesta hora. Jesus está batizando aí no meio. Abra a boca. Não é porque algumas pessoas disseram na internet que Jesus não faz que a gente tem que acreditar. O que a Bíblia diz é real. Ele ainda batiza no Espírito Santo e com fogo. Ele vai te conceder o dom de línguas, o dom de profecia. Eu ainda creio. E revelação, eu ainda creio. Em interpretação de línguas, em discernimento do Espírito. Amaias e castiadas. Amadogodovial e castiadas. Agora é com você e o Espírito Santo. Chora, bota para fora, filha. Bota para fora, filho. Bota para fora. Vai, Figueira. Grita para ele. Diga: olha eu aqui. Vem. Chega mais perto, Jesus. Vai agora, Espírito Santo, curando. Só o Senhor pode mexer aonde esse abuso machucou. Só o Senhor pode tocar aonde essa ferida foi aberta por aquele homem. Bebaia, alavarguinitia se ama nunca nasce. Niaguite nasce evadoas. Vai, abre a boca, filho. Derrama, jovem, derrama, mulher, derrama. Derrama. Bota pra fora o que aquele casamento deixou aí dentro. Bota pra fora o que aquela família fez contigo. Bota pra fora. Bota pra fora. Yes. Que amor.